Oi, irmãos, graça e paz. Amém? Sejam muito bem-vindos. Hoje, nessa palavra rema, eu acredito que Deus ele tem algo muito proveitoso para a sua vida. Hoje nós estaremos falando um pouco sobre o que está escrito em Tiago, capítulo 4, o versículo de número 7, que diz: Portanto, submetam-se a Deus, ou sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês. Nós encontramos às vezes as pessoas falando que está numa luta terrível contra Satanás e que está lutando contra o diabo. E a gente muitas vezes não para pensar que em momento algum a Bíblia manda a gente fazer esse tipo de confronto. Por que nós não devemos fazer esse tipo de confronto? Embora as pessoas elas expressam dizendo que que eu estou numa guerra contra Satanás, eu estou numa luta contra o inimigo. Mas a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai lendo a palavra e nós vamos percebendo que em momento algum a Bíblia nos manda pegar uma luta com Satanás. A Bíblia não ensina isso para a gente. Por que ela não ensina? Primeiro porque a gente vai perder tempo. Nós vamos perder um tempo muito grande porque os métodos que Satanás ele usa são métodos mentirosos desde o princípio. Desde o início, Satanás é mentiroso, é trapaceiro, é desonesto, é sujo, é baixo, é cruel, é mesquinho, é nojento. E a gente não pode, de maneira alguma, nos prestar a esse tipo de luta com ele. Por quê? Porque nem eu e nem você temos a condição de travar esse tipo de luta contra Satanás e ir contra ele dessa forma, porque se os métodos dele são da forma que eu acabei de falar, nenhum de nós está habilitado ou sabe lidar com esse tipo de guerra, com esse tipo de estratégia que Satanás ele arma contra nós. Porque uma coisa é ele armar coisas desonestas, coisas sujas, coisas ruins contra as nossas vidas. E nós não podemos lutar contra ele, porque nós não podemos usar as mesmas armas, usar os mesmos métodos, e muito menos as mesmas estratégias que Satanás usa. Por que nós não podemos usar? Porque nós somos filhos de Deus. Porque nós somos filhos da luz, e aquele que é filho da luz, aquele que é filho de Deus, não usa as armas do mal. Porque para lutar contra Satanás, nós vamos ter que usar as mesmas armas dele. Nós vamos ter que fazer uso das mesmas ferramentas que ele usa. Então preste atenção comigo que Satanás ele vai querer, de alguma forma, te atrair na sua ingenuidade. Ele vai querer fazer com que você entenda, ou que você acredite, que você pode vencê-lo, que você pode destruí-lo, derrotá-lo. Aí você me pergunta assim, mas eu não posso derrotar Satanás? Eu não posso lutar contra ele e vencê-lo? Bom, é a ideia que cada um de nós tem sobre esse campo de guerra. Mas Satanás ele quer usar muito a nossa ingenuidade para nos atrair para o seu campo, nos fazendo acreditar que ele será vencido, que ele será destruído por nós. Aí você fala, então, como é que a gente vai viver se nós não podemos lutar contra ele e vencê-lo, acreditando que ele pode ser derrotado? Então, quem deveria lutar contra Satanás e quem poderia vencê-lo em nosso lugar é Jesus. Então ele já fez isso. Jesus ele já venceu o diabo. Jesus ele já venceu o nosso adversário, sabe? Jesus o enfrentou, e o enfrentamento que Jesus teve com o diabo foi um enfrentamento que nenhum de nós teria condição de ter por nós mesmos. Então ele fez isso no nosso lugar. Ele venceu o diabo por nós, lutando contra ele, para nos defender das garras do inimigo, para nos defender das estratégias malignas de Satanás. Foi que Jesus se colocou no nosso lugar. Agora preste atenção comigo que no momento que Jesus venceu Satanás, ele o venceu no deserto, no momento da tentação do deserto. Ele o venceu quando foi transportado em espírito até o pináculo do templo, e quando Satanás o provou e o testou, e ele venceu ali, lutando contra Satanás, ele o venceu.
Ele o venceu na cruz, ele o venceu no túmulo, porque ao terceiro dia ele ressurgiu. Então nós louvamos a Deus, porque quem tinha que lutar contra o diabo já venceu ele. Nenhum de nós conseguiria vencer. Então, quando eu falo aqui para você hoje que Jesus ele já venceu Satanás por mim, por você, ele já venceu o diabo por nós, então você não precisa ficar lutando contra o diabo, tendo medo do diabo, você não precisa fugir do diabo e nem bater um papo com ele. São coisas que nós não precisamos fazer. Eu não preciso lutar, eu não preciso fugir, eu não preciso ter medo, eu não preciso bater papo com ele, conversar e dialogar com ele, como muita gente faz. Então, aí você me pergunta assim, o que a gente tem que fazer então? Você tem que acreditar que este inimigo ele já foi vencido, ele já foi destruído em nome de Jesus, ele já está derrotado. Então você não precisa parar para poder medir força, você não precisa, porque tem gente que fala assim, porque eu vou estapear a cara do diabo. Conversa, gente. Porque eu vou arrancar os dentes do cão. Oh, meu Deus. As pessoas não entendem que quem poderia desestruturar, enfraquecer, boicotar o diabo, não é nenhum de nós. Nós não temos força para poder intervir o suficiente. Nós temos autoridade em nome de Jesus e nós fazemos uso dessa autoridade de uma maneira muito diferente. Porque se ele já está vencido, se ele já foi derrotado, se ele já está mais do que fracassado, porque Jesus o enfrentou, Jesus lutou e Jesus o venceu, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 10 fala que ele será lançado no lago de fogo que já foi preparado para ele. Mateus, no capítulo 25, no versículo 41, a parte B do versículo, fala que o fogo eterno foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Então, deixa eu te falar uma coisa. A gente sabe que ele veio, senão, para roubar, matar e destruir, mas que Jesus ele veio para dar vida em abundância. A gente pretende ter vida ou a gente pretende ficar lutando com o diabo? Você pretende ter vida ou você pretende ficar gastando o seu tempo, perdendo o seu tempo, dizendo que está lutando contra Satanás? A Bíblia não nos ensina a lutar contra Satanás. Aí você pode falar assim, que novidade é essa? Não é novidade. Basta a gente estar lendo, estudando a palavra. O diabo, meus queridos, ele não quer ir sozinho para o inferno, para o lugar aonde ele será destinado daqui a um tempo. Então é por isso que ele vive tentando de qualquer forma não permitir que você e nem eu saibamos de que Jesus já o venceu, de que nós estamos crendo que o poder da cruz foi o suficiente para derrotá-lo, para fracassá-lo e para nos libertar das garras do inimigo. Ele não quer que você saiba que Jesus o venceu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos garantir esta vitória. Aí você me pergunta assim, então o que eu devo fazer se eu não posso lutar contra o diabo? Bom, a gente acabou de ler aqui Tiago capítulo 4, versículo 7, falando, portanto, submetam-se, pois, a Deus, resistam ao diabo. Então não tem que lutar, não tem que estar enfrentando, não tem que estar querendo, como muita gente fala, dizendo que vai arrastar ele pela cauda, jogar no chão, pisar em cima e etc. Gente, o diabo é um espírito e ele é um espírito que tem força. O diabo é um espírito e ele luta com força. E entenda uma coisa, que não é um filme que a gente está colocando ali, que a gente tem o controle na mão, a gente pausa, a gente adianta, a gente volta, a gente controla a situação, não. Isso é realidade. Um reino espiritual existe, e existe um reino que é das trevas que luta o tempo todo contra nós. Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, nos fala que existe uma guerra espiritual e que nós temos armas poderosas em Deus, não é armas poderosas usando as mesmas estratégias que o diabo usa. Né? Ele fala que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas a gente tem que crer que as armas que nós temos poderosas em Deus é para defesa e não para ataque. Então, eu me protejo com a armadura de Deus, vou me munir, eu vou me guardar.
com toda esta armadura para vencer, não para atacar, porque todas as armas que eu recebo de Deus não é para ataque, mas é para defesa. Então eu entendo que eu não tenho que lutar contra Satanás, eu tenho que resisti-lo com a armadura que Deus me deu, me protegendo, me guardando, me mantendo firme. Amém? Então preste atenção comigo, que se a Bíblia me manda, me ensina que eu tenho que resistir o diabo, então eu resistindo ao diabo, ele vai fugir de mim. Então fique atento com isso. Fique atento, fique ligado, porque ele quer criar, ele quer trazer dúvida, confusão, desconfiança. Então a gente precisa buscar o discernimento espiritual, a gente precisa ficar atento a tudo. Se você prestar atenção no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo de número 13, que depois de terminar todas as tentações e Jesus ter segurado firme, permanecido firme, o que aconteceu depois da tentação? O diabo o deixou. O texto fala que depois de ter terminado a tentação, o diabo se ausentou dele, o diabo fugiu, o diabo foi embora. Então é isso que nós precisamos hoje, aprender a resistir ao diabo, né? Para que ele venha fugir de nós. Não somos nós que temos que fugir do diabo, não somos nós que temos que procurar onde está o diabo para a gente poder... Não, à medida que ele se apresenta, à medida que ele está ao nosso derredor, à medida que ele nos afronta, nós temos que crer que Jesus já o venceu por nós, que temos armas poderosas em Deus para vencer todos os ataques, para nos defender de todas as estratégias que Satanás tem, que são sujas, nojentas, cruéis, baixas, mesquinhas. Em nome de Jesus. Então, eu preciso resisti-lo, e quando eu resisti-lo, ele fugirá de mim. Então, o segredo não está em lutar contra ele, é resisti-lo. É ser forte, resistente ao suficiente. E essa força não vem de nós mesmos, essa força vem do Senhor. Essa força vem do nosso Deus. Então, hoje, nenhum de nós está habilitado para lutar contra o diabo. A gente tem autoridade em nome de Jesus, a gente pode repreendê-lo, a gente pode usar dessa autoridade para neutralizá-lo, mas a gente não tem poder de lutar, porque nós vamos perder essa guerra, porque o diabo é um ser muito forte. Então, a força total que ele tem, que usaria contra nós para nos destruir, Jesus venceu na cruz por nós. Nos tirou das garras dele, do domínio dele, do poder dele. E hoje nós estamos livres, graças a Deus, por intermédio do Filho dele, Jesus. Então para de lutar contra o diabo, para de perder tempo lutando contra o diabo. Jesus já fez isso por você. Não use as mesmas armas que o diabo usa, porque você vai se ferir mais ainda. Use as armas poderosas em Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Então que essa palavra rema possa ficar no seu coração, em nome de Jesus. E eu quero orar por você, porque na verdade a nossa falta de submissão a Deus não permite que a gente tenha vitória, em nome de Jesus, contra o nosso inimigo. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nesta noite, ó Deus, eu quero orar em favor desta pessoa que me ouve, quero orar em favor desse irmão, desta irmã. Eu não sei, meu Deus, como Satanás tem aprisionado a mente, o coração de cada um, mas o Senhor sabe, Pai, como Satanás tem lutado contra a vida das pessoas, e muitas vezes elas têm, ó Deus, entrado nesse jogo destrutivo, ó Pai querido, que Satanás tem arquitetado contra essas vidas. Mas eu quero te pedir nesta noite que o Senhor possa ir ao encontro de cada pessoa, de cada coração, Pai. Repreender neste momento toda estratégia, repreender agora, Pai, toda cilada. Deus, dando resistência ao coração do teu povo, dando resistência a teus filhos. Meu Deus, eu não sei em quais áreas agora, ó Deus, que o diabo tem se levantado, mas todavia a tua palavra nos ensina que aquele que se levanta é para cair. Então que possam cair por terra agora todas as estratégias, possa cair por terra agora todas os estratagemas do inimigo contra a vida do seu povo, a vida de cada pessoa, Pai, nesta noite.
Deus, eu quero crer no poder que há no teu sangue, no poder que há no teu nome, meu Pai. Pedi ao Senhor agora que passa as tuas mãos da cabeça à planta dos pés e revista o teu povo com a tua armadura. Ó Deus, a armadura que pode vencer todo mal, a armadura que tem o poder de vencer toda a estratégia do maligno contra as nossas vidas e contra a vida do teu povo, Deus. Ó Pai querido, nós declaramos agora, Pai, libertação de todas as agarras, de todas as algemas, de tudo aquilo que de alguma forma tem, ó Deus querido, trazido detrimento, ó Deus, a fé do teu povo, Pai. Ó Deus querido, em nome de Jesus, eu quero orar e quero colocar em tuas mãos, que cada um de nós possa resistir, possa permanecer firmes, ó Deus, sem titubear, sem tosquenejar, Pai, sem voltar atrás, sem tropeçar, sem vacilar, mas crendo no teu poder, crendo na tua autoridade, crendo no teu nome, crendo no teu filho, Pai. Toma essas pessoas em tuas mãos neste momento. Nós oramos ao Senhor e te pedimos, ser com cada um nesta noite, abençoando cada casa, cada família, cada pessoa, ó Deus, trazendo respostas nesta noite a todo coração que nos ouve, Pai, onde quer que estejam nesse momento, para a glória e honra do nome de Jesus, é que nós oramos ao Senhor e pedimos a tua bênção. Pai, nos ensina a partir de hoje a não lutar contra o diabo, mas resisti-lo, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe e que depois você nos conta da experiência, tá bom? Paz do Senhor Jesus.